Muito boa tarde mais uma vez, o Telejornal Internacional de Angola. Vamos falar hoje sobre a crise econômica no país, o que é que estamos a passar. Vamos ficar aqui com o repórter Ernesto Bartolomeu. Queda da taxa de inflação e, com isso, a manutenção dos preços. A decisão do Comitê da Política Monetária em baixar a taxa básica de juro para 8,75% foi tomada depois de analisado o curso de alguns indicadores macroeconômicos como a inflação, a economia real, contas fiscais e monetárias e a conjuntura internacional. A nível interno, verificou-se que a inflação continua a tendência de queda, tendo atingido os 0,57% em junho e a homóloga nos 6,89%. A Luibor, ou seja, Luanda Interbank Offered Rate, melhor ainda, taxa média de empréstimos interbancários overnight ou entre dia, fixou-se em 2,94% ao ano. Já os de maturidade de 3 e 12 meses foram de 7,32% e 9,57%, respectivamente. No mesmo período, isto em junho, o estoque de crédito, ou seja, o crédito disponibilizado pelos bancos à economia nos últimos 12 meses, atingiu 3.153 milhões de kwanzas. Já os bancos comerciais adquiriram divisas no valor de 3.860 milhões de dólares no mercado cambial, dos quais 2.680 milhões ao BNA, ou seja, um aumento de 58% face ao mês anterior. O Comitê da Política Monetária verificou também que o volume total de vendas de divisas no mercado cambial foi de 16.540 milhões de dólares. Ainda em junho, houve uma apreciação do kwanza em relação ao dólar de 0,08%, tendo-se situado em 97,82 kwanzas por cada dólar. Por estas razões, o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir a taxa BNA de 9,25% para 8,75% ao ano, a taxa de juro de facilidade permanente de cedência de liquidez de 10% para 9,75% ao ano e manteve a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 1,75% ao ano. Dr. Samora Machel, para a economia nacional, o que é que significa esta redução da taxa básica de juros? Bom, a taxa de juro é uma variável que varia contrariamente ao investimento. Quando há uma redução na taxa de juro, por um lado, há expansão da moeda, que vai permitir, então, com que a economia consiga financiar e emprestar aos empresários, ao público em geral, mais moeda. Por outro lado, à medida que baixa a taxa de inflação, a taxa de juro real torna-se ainda mais positiva, porque a taxa de juros real é a diferença da taxa de juros nominal com a taxa de inflação. Doutor, no que vimos na matéria que acabamos de apresentar, há, digamos assim, o kwanza está cada vez mais forte? Bom, há duas análises que se fazem em termos de economia. Quando há apreciação da sua moeda, isso pode ter efeitos contrários. Portanto, sempre que há uma apreciação da moeda, significa dizer que em termos da economia real, nós podemos ainda ter o efeito do aumento das importações. É positivo, sim senhor, a apreciação do kwanza, porque para adquirir uma unidade de dólar são necessários 100 unidades de kwanza. Mas também, além da taxa de juro para financiamento, neste caso a taxa de juro ativas, que os bancos comerciais devem praticar ou deverão praticar já, há o problema do tratamento da taxa de juro passiva, ou seja, as taxas de juro de aplicação dos depósitos dos clientes. Esta sim é que deve começar a aumentar. E também para dizer que estamos a cumprir a norma da SADC, porque a SADC estipula que a Angola e outros países, os países da SADC, devem ter uma taxa de inflação inferior a 7%. Dr. Samora Machel, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. E ficamos com o Ernesto Bartolomeu. Até amanhã. Boa tarde a todos vocês.